Olá, sou o professor Antônio Carlos e neste vídeo pretendo responder a seguinte pergunta: por que a teoria cinética dos gases mudou a história da química? Menções ao que viria a ser a teoria cinética dos gases podem ser encontradas desde os trabalhos dos filósofos gregos, há mais de 2 milênios atrás. Na história moderna, teve início com Robert Boyle, em seu livro O Químico Cético de 1661, onde propôs que partículas muito pequenas, invisíveis ao olho humano, seriam as formadoras dos gases e teriam movimentos responsáveis pela pressão e volume observados. Boyle defendeu que os elementos químicos que formariam a matéria deveriam ser muito mais numerosos do que os 4 propostos por Aristóteles. 16 anos depois do livro de Boyle, Newton publicou seus estudos teóricos para a mecânica dos corpos, com equações completas para a descrição dos movimentos. 5 décadas depois, já no século XVIII, Daniel Bernoulli, em seu livro Hidrodinâmica, na sua 10ª seção, juntou a ideia das partículas gasosas de Boyle com as equações de movimento de Newton para explicar a pressão que um gás exercia na parede do frasco. Bernoulli negou a existência do éter, substância que preencheria todo o espaço vazio e na qual as partículas gasosas estariam presas, e afirmou que o calor seria um fenômeno associado à energia cinética dessas partículas. Muitos outros personagens trabalharam sobre os resultados de Bernoulli, mas não se chegou a uma teoria completa. Esta só foi construída no século XIX, principalmente após o trabalho de Clausius, que além de aprimorar o conceito de energia, sendo o principal responsável pela construção da primeira lei da termodinâmica, também colaborou com o modelo cinético dos gases. Na sequência, Maxwell publicou um trabalho onde afirmava que as velocidades das partículas de um gás seriam diferentes, obedecendo a uma distribuição para cada temperatura do sistema. Essas distribuições de velocidades foram corretamente equacionadas depois das contribuições de Boltzmann para uma teoria completa da cinética dos gases, que publicou em vários trabalhos durante as décadas de 60 e 70 do século XIX, como, por exemplo, neste trabalho de 1868 sobre a energia cinética das partículas pontuais de um gás. Segue então um resumo da teoria cinética dos gases como uma conclusão desses trabalhos. Vamos admitir que o nosso gás é formado por átomos presos em uma caixa cúbica de lado L. Cada átomo possui dimensões muito menores que o volume deste frasco, deste recipiente, e podemos considerar cada átomo como pontos infinitesimais, que obedecem às leis de Newton. Estes átomos não sofrem atração ou repulsão entre si, isto é, não possuem energia potencial. Todos os choques entre os átomos ou entre eles e as paredes do frasco são, portanto, perfeitamente elásticos. Tomando a velocidade de uma partícula como um vetor, podemos decompô-lo em um sistema de coordenadas cartesianas. A velocidade é, então, como na figura, um vetor que pode ser decomposto nas suas componentes Vx, Vy e Vz nas 3 direções. Cada componente é o produto de um número por um vetor unitário chamado versor. Esse número é chamado norma do vetor, ou módulo, e representa a sua dimensão. Supondo então que uma partícula se desloca de um ponto na parede da esquerda na direção mais x até um ponto na parede da direita,
e sofrendo um choque perfeitamente elástico, volta na direção menos x até o seu ponto de origem, podemos dizer que a velocidade na direção x é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo. Esse espaço vai ser exatamente 2 vezes L, que é o lado da caixa, dividido pelo ΔT. Ou, isolando o ΔT, ele vai ser igual a 2L sobre velocidade na direção x. Calculando o ΔV na direção x, será a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final é menos Vx e a velocidade inicial é mais Vx. A subtração entre elas é menos Vx, que é igual a menos 2Vx. A força segundo Newton é a variação do momento linear pela variação do tempo, onde o momento linear é o produto da massa pela velocidade da partícula. Como a massa é constante, a força é igual a massa que multiplica ΔV sobre ΔT, ou seja, massa vezes aceleração. Utilizando a expressão de ΔV obtida anteriormente, para substituir na equação da força, temos que a força componente na direção x é igual a menos 2Vx, que multiplica a massa, dividido por ΔT. Se usarmos então a expressão de ΔT obtida anteriormente, no denominador aparece 2L e a expressão da força vai ter o número 2 cancelado, resultando em menos mVx² sobre L. O sinal de menos na força obtida significa que é a força que a parede executa sobre a partícula, e a força da partícula sobre a parede é a mesma expressão com o sinal positivo, ou seja, estamos aplicando a terceira lei de Newton. Podemos deduzir então a pressão que uma partícula executa sobre a parede da direita se movimentando na direção x. Para isso, vamos obter a razão da força pela área da parede, que é igual a L². A expressão da força obtida anteriormente, dividida por L², resulta em L³ no denominador, que é igual ao volume da caixa. A pressão, então, na direção x, exercida por uma única partícula, é igual a mv na direção x ao quadrado dividido pelo volume. Se considerarmos que há n partículas dentro do frasco e a força que cada uma exerce sobre a parede em choques perfeitamente elásticos pode ser somada, a pressão total é então a soma da pressão que cada partícula exerce. Substituindo a expressão de pressão de cada partícula obtida anteriormente, temos que a pressão total é o somatório de m sobre v, que multiplica a velocidade na direção x de cada partícula j elevado ao quadrado, somando de 1 até n. Como massa e volume são constantes, podem sair fora do sinal de somatório. Estes movimentos independentes de cada partícula, cujas pressões exercidas podem ser somadas, já tinha sido considerado por Dalton em 1802, quando afirmou que a pressão de uma mistura gasosa era igual à soma das pressões parciais que cada gás exercia. Usando o conceito de média aritmética, podemos expressar a fórmula para a média do quadrado da componente x das velocidades como o somatório da componente x de cada partícula, de 1 até n, dividido por n. Se multiplicarmos os dois lados dessa expressão por n, temos do lado direito o somatório, que é idêntico ao que existia na expressão da pressão
exercida por n partículas obtida anteriormente. Se substituirmos esse somatório por n, que multiplica a média do quadrado da componente x, temos que a pressão exercida por n partículas na direção x é o número de partículas multiplicado pela massa de cada partícula, dividido pelo volume da caixa, multiplicado pela média do quadrado das componentes x das velocidades. Para experimentos realizados em um laboratório, suas dimensões permitem desconsiderar a força da gravidade sobre as partículas. Então podemos afirmar que as três direções espaciais são equivalentes. Então a expressão definida para a pressão de n partículas na direção x é a mesma para a direção y e a mesma para a direção z. Ou seja, a pressão exercida por n partículas é a mesma em qualquer parede da caixa. E, portanto, podemos escrever a pressão desconsiderando o índice indicativo da direção. Para escrevermos a expressão da pressão em termos da velocidade v e não de alguma componente da velocidade, precisamos utilizar o teorema de Pitágoras aplicado à norma das componentes da velocidade, como nesta figura. No triângulo amarelo, A é a hipotenusa e as normas Vx e Vy são os catetos. Portanto, A ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. No triângulo azul, a hipotenusa é o próprio vetor v e os catetos são A e Vz. E, portanto, v ao quadrado é igual a ao quadrado mais Vz ao quadrado. Substituindo a expressão anterior de A ao quadrado, temos que v ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Se pensarmos na média do quadrado da velocidade, ela vai ser igual à média da soma do quadrado de cada componente. Usando novamente o conceito de média aritmética, a média do quadrado da velocidade expressa como a soma dos quadrados de cada componente é igual ao somatório do quadrado de cada componente da velocidade para cada partícula de j a n dividido por n. Reagrupando os termos em cada direção em três somatórios e aplicando a propriedade distributiva para o fator 1 sobre n, temos as expressões para as médias dos quadrados de cada componente da velocidade. Isto é, a média do quadrado da velocidade é igual à soma das médias do quadrado de cada componente da velocidade. Repetindo esta expressão e lembrando da equivalência das três direções espaciais em relação às forças e pressões exercidas nas paredes do frasco, temos que a média do quadrado da velocidade é igual a 3 vezes a média do quadrado da sua componente em x. Voltando à expressão para a pressão obtida anteriormente, podemos substituir agora a média do quadrado da velocidade na direção x por a média da velocidade ao quadrado dividido por 3. Essa expressão, se dividirmos e multiplicarmos por 2, podemos isolar m, que multiplica a média da velocidade ao quadrado dividido por 2, que é exatamente a energia cinética média. Se multiplicarmos os dois lados da equação por v, o volume desaparece do lado direito e do lado esquerdo fica PV, que é igual a 2/3
do número de partículas multiplicado pela energia cinética média. Boltzmann, então, utilizou as leis empíricas já conhecidas que Clapeyron havia resumido na expressão em que PV é igual a temperatura multiplicada por K multiplicada pelo número total de partículas. Se dividirmos essa expressão por N, teríamos o correspondente a uma única partícula, e isolando a energia cinética média, ela seria igual a 3/2 de kT, onde K é a constante de Boltzmann, e ela é igual à constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. Esta é a primeira interpretação teórica para a temperatura na história das ciências. A temperatura é, então, diretamente proporcional à energia cinética média das partículas, onde a constante de proporcionalidade é 3/2 de K. A expressão para uma molécula é que a energia cinética média é igual a 3/2 de kT. Para N moléculas, basta multiplicar essa expressão por N. Temos, então, a energia total do sistema. A energia total é 3/2 de NkT. Se o número de partículas é igual ao número de Avogadro, temos a expressão para 1 mol, onde K multiplicando o número de Avogadro é igual a R. Para N mols de moléculas, a energia total é igual a 3/2 de nRT. Voltando à expressão em que PV é igual a NkT, para dois sistemas gasosos diferentes, se a pressão é a mesma, a temperatura também é a mesma, igualmente o número de partículas total, necessariamente o volume vai ser o mesmo. Este é o princípio de Avogadro. No entanto, os dois sistemas gasosos também devem ter a mesma energia cinética média. Supondo dois gases que estejam nas mesmas condições de pressão, temperatura, volume e número de partículas, se o primeiro for formado por partículas de massa grande, a média das suas velocidades deverá ter valor pequeno, quando comparado com o outro gás no qual as partículas possuem massa menor e, portanto, média das velocidades maior, de modo que a temperatura é a mesma nos dois e a energia cinética média também. As distribuições de velocidade serão, então, mais estreita no primeiro caso, com valores menores de velocidade para cada partícula, e mais larga no segundo caso, com mais partículas possuindo valores maiores de velocidade. A teoria cinética dos gases começou a ser delineada no século XVII com Boyle e no século XVIII com Bernoulli. Depois teve a colaboração de muitos outros personagens e foi no século XIX, com os trabalhos de Clausius e Maxwell, que ela foi alavancada. Mas foi Boltzmann quem completou de maneira belíssima esta proposta teórica para os gases ideais. A partir dos seus resultados, o atomismo, que ainda era posto em dúvida, ganhou contornos definitivos, pois a partir da suposição da existência dos átomos, todo o conhecimento empírico sobre gases, conhecidos até aquele momento, poderiam ser explicados pela mecânica newtoniana aplicada a essas partículas.